Pessoal, tudo bom? Vamos então para a nossa aula 4.2, em que a gente vai falar muito brevemente sobre método. Por que a gente vai falar muito brevemente? Porque esse é um ponto que você vai ter que estudar junto com seu orientador quando você for realizar o seu TCC e que você vai ter que avaliar com muito cuidado quando você estiver lendo um estudo, analisando algum material, seja para resumi-lo, para reescrever, enfim, porque o método vai variar muito em função do problema de pesquisa que você tem. É claro que em muitos contextos a gente vai encontrar muito isso, por exemplo, na física, na química, você já tem métodos validados para lidar com algumas classes de problemas de pesquisa. Isso também vai acontecer em outras áreas, na computação inclusive. Mas existe ainda uma variabilidade muito grande da forma de você tentar responder algumas perguntas, sobretudo se você for fazer algum tipo de questionamento ou você criar algum tipo de tarefa para seres humanos. E na computação, muitas e muitas vezes acontece de ter esse fator humano, porque a gente vai ter uma pessoa, um usuário, que vai estar utilizando o nosso sistema, avaliando o nosso sistema, ou que a gente vai estar testando o impacto no nosso sistema sobre essa pessoa, ou que a gente vai estar tentando ensinar ou desenvolver algum tipo de comportamento da pessoa em relação ao uso de tecnologias. Claro que você vai ter muitos estudos na computação em que você vai trabalhar com ambientes simulados, enfim, e você vai conduzir também alguns testes estatísticos, e aí nesses contextos você vai ter um método que vai seguir um padrão. Você vai consultar outros artigos, você vai consultar livros, e eles vão te dar, entre aspas, por assim dizer, um passo a passo do que você precisa fazer no seu estudo. Mas ainda assim, mesmo que a gente, por exemplo, na área de data science, encontre alguns padrões, a verdade é que ainda existe uma variabilidade muito grande. Eu teria que abraçar um conjunto de possibilidades enorme numa videoaula para tentar dar conta de ilustrar mais ou menos bem como que poderia ser o método de uma pesquisa nas diferentes subáreas da computação, percebe? Então aqui eu vou fazer apenas algumas considerações mais gerais. O que é a finalidade do método? É você tentar mostrar, esclarecer e explicitar como que o teu problema de pesquisa vai ser resolvido. E como que ele vai ser resolvido de uma forma que a resposta que você produza no final seja de algum modo ali confiável, correta e em alguma medida generalizável. É mais ou menos a lógica que eu venho abordando desde o início desse curso, tá bom? A ideia do método, portanto, é simplesmente você dizer, e isso é fundamental para a ciência, como que você vai lidar com o problema de pesquisa que você anunciou no início do seu estudo. Que dados você vai coletar, que procedimentos analíticos, por exemplo, aplicando estatística inferencial, você vai utilizar para poder chegar a respostas à sua pergunta, né? Ou ao seu problema de pesquisa. Vamos aqui a uns slides que vão trazer alguns tipos de organização de método, realmente apenas para ilustrar de uma forma muito geral que existe uma variabilidade no tipo de método que a gente pode utilizar. Suponhamos que você fosse fazer um TCC ou que você esteja lendo um TCC que é uma revisão da literatura. Normalmente você vai ver o método organizado em fonte de pesquisa, descritores ou string de busca, critérios de inclusão ou exclusão de estudos, procedimento de coleta de informações, acessei o site ou a fonte de pesquisa, coloquei os descritores, aí selecionei as informações, depois eu li os resumos de cada texto, a partir disso apliquei os critérios de inclusão e exclusão e fui então reduzindo o volume ali de trabalhos da minha amostra até chegar no resultado final. Depois eu quantifiquei quantos artigos eu tinha, quantas teses, quantas dissertações, quantos trabalhos de cada autor, quantos trabalhos por ano, coloquei num gráfico tal, tal e tal. Enfim, você vai descrevendo como você fez o seu estudo para que depois você possa reportar que, por exemplo, existe uma lacuna XYZ dentro da literatura, ou que determinado pesquisador é o que mais se destaca em produção sobre um determinado tema. Que aí seriam objetivos pontuais específicos relacionados a um trabalho de revisão de literatura, que é o que eu estou exemplificando aqui agora.
Uma outra possibilidade seria a gente pensar em algum trabalho que estivesse fazendo uma avaliação de algum recurso para o ensino. Se você vai ensinar, você vai ter os seus aprendizes. Normalmente, então, você vai ter participantes, podem ser crianças, jovens, adultos, e você vai ter que descrever um pouco as características desses participantes e o quantitativo, né? Ah, foram 10 pessoas, 20, 50, 100, 200. Que instrumentos e materiais você utilizou para coletar os seus dados? Ah, eu utilizei uma prova de português, uma prova de matemática, uma prova de geografia, eu utilizei um questionário que já foi validado dentro da literatura científica para avaliar a satisfação do usuário com interfaces. Características, por exemplo, do jogo educativo que você realizou. Ah, era um jogo no ambiente, por exemplo, que foi desenvolvido, né, no ambiente do Unity. Ah, esse jogo ele tem determinado objetivo, ele tem determinadas regras, ele tem determinada mecânica. Então você vai descrever esse recurso que você desenvolveu. Descrever isso é importante enquanto método, porque é a forma que você está encaminhando a solução do seu problema de pesquisa. Eventualmente, algumas pessoas poderiam separar, e não tem problema nenhum com isso, em uma seção chamada de solução computacional. Isso seria uma seção, e poderia depois colocar uma seção de avaliação experimental isolada, ou até poderia colocar avaliação experimental mais resultados. De todo modo, essas duas ideias aqui, dentro do conceito que eu estou apresentando, elas seriam esse caminho que eu percorro para poder responder ao meu problema de pesquisa. Então, elas seriam método, nesse sentido que eu estou abordando. Então, vocês vão ver na literatura da computação várias formas de você organizar as seções do seu artigo. De todo modo, um artigo continua, no contexto da ciência, tendo essa estrutura de introdução, incluindo ali problema de pesquisa, método, que são as coisas que você faz para poder resolver o problema de pesquisa, resultados são os seus achados, discussão é a hora que você explica os dados e defende a sua resposta ao problema de pesquisa, conclusão, você coloca os seus objetivos e retoma as suas respostas, né? O que você encontrou de achados. Então, é por esse motivo que valeria a pena eu descrever aqui, dentro dessa organização que eu estou propondo, as características do jogo educativo, porque ele foi um meio para você poder testar a eficiência desse protótipo, dessa tecnologia que você desenvolveu. Então faria parte do seu método dentro dessa interpretação que eu estou propondo. Mas eu quero que você perceba, que eu estou falando desde o início dessa videoaula, que existem muitas formas de você construir a sessão de método, uma vez que você tem muitos problemas de pesquisa. E, dentro de cada uma das formas de você construir o seu método, você também tem diferentes modos de organizar isso dentro do artigo. A exemplo desse caso que eu trouxe aqui. Eu poderia colocar uma solução, uma seção de solução computacional e outra seção de avaliação experimental mais resultados. Mas, de certa forma, isso daqui tudo que eu estou selecionando teria a ver com o que eu estou chamando de método. E a gente está, na verdade, separando. Está colocando o método de um lado, resultados e discussão de outro, em sessões separadas. Só que, no final das contas, é importante que você entenda a lógica de um artigo científico para que você não fique confuso na hora que você enxergar ou identificar alguma coisa que fugir um pouquinho que seja a um formato tradicional que você está acostumado, tá bom? A gente continuaria aqui dentro dessa sugestão que eu estou colocando com um procedimento de coleta de informações ou coleta de dados e um procedimento de análise de dados. Aí eu vou falar da estatística que eu vou utilizar e assim por diante. Um último exemplo para avaliação de modelo. Eu poderia colocar o algoritmo de aprendizado de máquina que eu vou propor, um procedimento de coleta de dados ou informações e um procedimento de análise de dados, especificando, por exemplo, os critérios que eu vou adotar para poder avaliar a qualidade do modelo. Ah, eu vou adotar um critério do R², eu vou criar uma matriz de confusão e analisar os resultados dela. Eu vou, por exemplo, ter uns indicadores de ajuste do modelo. Enfim, eu vou colocar aqui no procedimento de análise de dados tudo que eu precisar para lidar com o meu modelo,
sabendo se ele teve uma acurácia que é bacana, se ele está adequado para a finalidade que eu estou propondo que ele resolva, né? O problema que eu estou propondo que ele resolva. Então ele precisa predizer, classificar, agrupar, enfim, e aí eu vou testar as propriedades aqui do meu modelo por meio de um determinado procedimento de análise de dados e fazendo essas três coisas, implementando esse algoritmo, fazendo a coleta de dados ou informações do jeito que eu estou dizendo e analisando depois os dados obtidos, eu consigo chegar a uma resposta para o meu problema de pesquisa, tá bom? Então, método é isso, são os passos que eu dou, que eu realizo, que eu executo na minha pesquisa, de tal modo que eu consiga responder a minha questão e que é muito importante que eu detalhe as características do método, porque ele vai ser lido por um outro cientista e esse outro cientista tem todo o direito de querer replicar o meu estudo e ver se ele chega nos mesmos resultados. E se o método não tiver muito claro, ele não vai conseguir fazer essa replicação e eu vou ter um furo muito grave em termos da estrutura e da lógica do meu artigo científico. Beleza, pessoal? Valeu então. Até mais.